Olá, gente, sejam bem-vindos aqui ao meu canal Cleibson Américo e vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico e dessa vez falando sobre o Evangelho segundo Mateus. Esse já é o quarto vídeo falando sobre esse estudo continuado e metódico que estamos fazendo aqui das Sagradas Escrituras. Quem não viu o vídeo 1, 2 e 3, dê uma olhadinha, porque lá eu faço uma introdução a como, né, está sendo essa leitura bíblica diária, continuada, e já introduzi no terceiro vídeo o Evangelho segundo Marcos, por ter sido o primeiro evangelho escrito. Certo? E agora dando continuidade ao Evangelho segundo Mateus. Antes de a gente começar a falar de Mateus, não se esqueça de se inscrever aqui no canal caso não esteja ainda inscrito e ativar o sininho das notificações para estar recebendo as atualizações quando eu vir a fazer. Veja, como a Bíblia ela tem cerca de 1333 capítulos, se a gente lê um capítulo por dia com fidelidade, com disciplina, em cerca de 3 anos e 7 meses nós conseguiremos ler toda a Sagrada Escritura, certo? O Evangelho segundo Mateus, ele foi escrito possivelmente em aramaico, mas depois traduzido para o grego. Nós temos a versão grega do Evangelho segundo Mateus. Todo o Novo Testamento ele foi escrito em língua grega. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no meu canal sobre o cânon bíblico, onde eu explico isso bem direitinho, certo? Ele foi escrito, nós temos a versão grega do Evangelho segundo Mateus. Veja, o primeiro evangelho escrito, como já falei, foi o Evangelho segundo Marcos. Ele data do ano 64 a 69, está nesse período, né? Certamente antes do ano 70, certo? Já o Evangelho segundo Mateus ele é posterior. Ele é posterior ao ano 80, talvez 84, 85, né? Mais ou menos isso, certo? E o Evangelho segundo Mateus ele se inspira no Evangelho segundo Marcos. Né? Marcos é a inspiração primitiva, tanto para Mateus quanto para Lucas. Por ter sido o primeiro evangelho, ele serviu de inspiração. A gente viu no Evangelho segundo Marcos que o público para quem Marcos escreve é um público vindo do paganismo. Eram pagãos convertidos ao cristianismo, certo? Já o público do Evangelho segundo Mateus não é assim. O público de Mateus é um público que vem do judaísmo. São judeus convertidos ao cristianismo. Isso muda radicalmente o modo de escrever e a intenção do autor, certo? Porque se para Marcos, se para Marcos ele não tinha tanta preocupação de mostrar uma linhagem davídica, uma linhagem israelita, Jesus como cumpridor da promessa, tal. Embora ele fale disso, mas não era essa a ênfase maior. Já para Mateus não, isso vai ter uma grande importância, porque Mateus ele vai tentar justificar, provar que Jesus de Nazaré ele é o Messias esperado. E ele é de uma linhagem, né, davídica, ele é de uma linhagem que remonta a Abraão. Ele é o continuador, não é, do seu povo, né, da mensagem de Deus que Deus prometera, que Deus fizera a Abraão e se cumpre em Cristo, certo? No capítulo 1, e versículo 1 já do Evangelho, Mateus diz que ele começa falando da genealogia de Jesus Cristo, o Filho de Deus, filho de Abraão. E ele já vai remontar a origem de Cristo a Abraão, e aí vai colocar toda a sua genealogia, toda a sua descendência, né, passando por Davi, passando pelos patriarcas Davi, não é? Enfim, até chegar em José, que é também da família de Davi, certo? Então, essa é uma preocupação de Mateus, é provar que Jesus ele é o Messias. E por que Jesus é o Messias? Porque o público de Mateus eram pessoas que vinham do judaísmo e entendiam muito bem isso. Né? Eles sabiam que Israel esperava um Messias. E Mateus vem dizer, vem escrever, olha, é esse, é Jesus de Nazaré, ele é o Messias. Então, em todo o seu evangelho, Mateus ele vai sempre trazer isso muito à tona, né? Essa realidade messiânica de Cristo. Mateus é também considerado o evangelho da igreja, né? Porque ele é quem mais explicita esses momentos eclesiais em uma linguagem eclesial de Jesus. Jesus como fundador da igreja que dará continuidade à sua missão. No capítulo 16, versículo 18, ele deixa isso muito claro quando, naquele diálogo em Cesareia de Filipe, Jesus diz a Pedro, tu és pedra e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, certo? E por causa dessa e de outras passagens, né, Mateus, aliás, ele é considerado o evangelho da igreja. Uma outra característica também do evangelho segundo Mateus são os longos discursos. Mateus, ele traz os longos discursos, como por exemplo o discurso sobre
a montanha, não é? Um discurso longo e belíssimo, um discurso em parábolas, não é? O discurso sobre o reino de Deus, enfim, né? São longos discursos que Mateus traz e ao longo da leitura você vai perceber esses detalhes, certo? Desde o século II, esse evangelho ele é atribuído a Mateus, né? E uma característica dos escritos é que o autor raramente ele diz que ele está escrevendo aquilo, raramente mesmo, né? E Mateus é um dos que de fato não fala que é ele que está escrevendo, então permanecia no anonimato, né? Desde o século II, né, sobretudo pela influência de Santo Irineu, é que a gente sabe que esse evangelho é do evangelista e apóstolo Mateus, né? Mateus ele era apóstolo, foi evangelista e era também apóstolo, diferente de Marcos. Marcos não era apóstolo, Marcos era apenas evangelista. Como Lucas também não era apóstolo, era apenas escritor, evangelista. Já João, quando a gente vai ver posteriormente isso, João era apóstolo e evangelista. Então Mateus ele conviveu com Jesus, né? Por isso que Mateus ele também traz muito alguns detalhes do Cristo, né? Que se compadece dos pecadores, do Cristo que convive com os pecadores, porque Mateus ele era considerado um pecador público. Mateus, vale lembrar aqui que ele era publicano, era cobrador de imposto, né? E isso era uma profissão assim muito desonrada, né? Um judeu jamais se relacionaria com um cobrador de imposto, né? Porque ele era considerado impuro, ele era considerado um pecador, né? Um bandido, um ladrão, enfim, certo? Então veja, isso aqui é um pouco sobre o Evangelho segundo Mateus. Então a nossa metodologia aqui é ler apenas um capítulo por dia, né? Se você já leu Marcos, agora você dá continuidade lendo o Evangelho segundo Mateus, um capítulo por dia apenas, né? Seguindo aquela metodologia da Lexio Divina, né? Os 4 passos da leitura, da meditação, da oração e da contemplação. Na leitura a gente lê o texto, a gente compreende o texto, e essas notinhas de rodapés aí da sua Bíblia também lhe ajudará a compreender o texto. Depois a gente medita o texto, onde a gente pega ali alguns trechos, não é, para fazer uma meditação, o que, é que o texto está lhe dizendo. Esse é o segundo passo. O terceiro passo é a oração. O que é que você diz para o texto? Esse texto que está lhe interpelando, né? Esse texto que está lhe questionando. O que é que você responde para essa mensagem divina? E no quarto passo é a contemplação. A gente contempla aquilo que Deus nos falou, certo, gente? Então não se esqueçam de se inscrever no canal, de ativar as notificações e compartilhar esse vídeo e convidar outras pessoas a também fazerem esse estudo continuado aqui das Sagradas Escrituras, tá certo? Então é isso, né? Um grande abraço para vocês.